Olá, começando mais o JazzCast e hoje, episódio 24, porque vocês sabem que eu tenho toque de falar do número do episódio, porque eu acho super importante a gente ter constância nas coisas que a gente faz. E hoje eu tô com uma convidada que vocês vão amar. Sabe por quê? Todo mundo, no fundo, gostaria de estar sentado de frente com essa profissional, mas todo mundo tem um super receio de falar assim: eu não sou doido, eu não preciso. Mas queridos, vocês precisam e eu vou dar essa oportunidade singela a vocês, né? Só um bate-papo para vocês sentarem e terem uma oportunidade de conversar com uma super psiquiatra que está aqui na minha frente, que é jovem, que lida com essa nova geração, que é uma professora da Faculdade de Medicina, então que está super antenada com esses conflitos dessa nova geração que estão vindo muito fortes, e às vezes as pessoas vão achando que isso é normal, essa fragilidade, né? Então não existe ninguém mais responsável para estar aqui para dividir esse papo com a gente, que é a doutora Gabriela Dalmolin, que é um super prazer, além de tudo, é uma amiga do coração, que toda hora que eu tô lá precisando, eu corro, peço ajuda a ela, porque sim, a gente precisa de ter uma psiquiatra para chamar de nossa. Além de tudo, né, ela é uma super empresária, ela é sócia da Vila Verde, né, que já tem 2 unidades aqui na nossa cidade, né, e é uma empresa que ela não é só da nossa região, né? Ela tem outras unidades espalhadas e isso é super legal porque é um acolhimento realmente para esses pacientes psiquiátricos assim que precisam de um lugar como a Vila Verde para estar. Acolhedor, né? Que a gente olha, quando a gente olha para um lugar pensando em psiquiatria, a gente pensa sempre naquele lugar muito feio, difícil, e quando a gente entra lá, eu já fui várias vezes lá, é tão gostoso ver como vocês tratam esses pacientes psiquiátricos que, gente, eu sou uma paciente que preciso de ir no psiquiatra, você é, então assim, né, vamos aprender muito com o Gabi que tá aqui com a gente, que vai, olha, sentem aí e se preparem para essa consulta. Adorei essa entrada. É um prazer, Ju, estar aqui. É um prazer enorme poder compartilhar e, assim, sou tua fã, te admiro, admiro o teu trabalho, admiro muito a tua carreira, para onde tu tá conseguindo seguir, chegar. Então, assim, conta comigo sempre, que eu tenho certeza que eu conto com você também. É uma troca aqui, né? E isso é muito gostoso a gente poder sempre aprender. Então, começando, olha, vamos começar a nossa consulta conjunta. Então, vamos lá. Então, Gabi, eu vou chamar ela de Gabi porque é a doutora Gabriela, mas assim, enfim, a gente é muito amiga, então é difícil até chamar ela de doutora Gabriela. Então, é impossível. Então, Gabi, eu queria que você começasse conversando um pouquinho com a gente, porque assim, começando um pouco por esse lado de você ser uma professora de faculdade e lidar com essa nova geração que está vindo, entender como que são esses conflitos, né? Como que as dificuldades que essa galera dessa nova geração está começando, porque eu vejo essa dificuldade aqui nas nossas empresas de liderar pessoas assim que são de gerações diferentes. E às vezes, né, até a gente conversando um pouquinho antes, como a gente sempre faz, às vezes a gente tem, assim, esse pensamento de achar e de realmente, assim, tem hora que eu falo assim, gente, não é possível. Que geração é essa frágil, que não aguenta nada, que não aguenta um vento? Mas aí eu paro e falo assim, Júlia, eles são diferentes. Você vai ter que se adaptar. Então, como que a gente consegue, talvez, não estigmatizar muito, de achar assim, nossa, eles são muito frágeis, o que está acontecendo com essa geração? E, de repente, conseguir olhar para eles e tentar entender o que está acontecendo com essa nova geração, Gabi? Eu digo que a linha ela é muito tênue, né? Então, assim, o que é defeito pelas questões que a gente vive hoje em dia, o que não é mais da nossa geração, enfim, temos que lidar. Quando tu me pergunta isso, eu digo que no meu consultório a maior parte dos pais questionam isso, né? Tem pais que falam assim, nossa, o Gabi é um tal de quero morrer,
muita automutilação. Então, isso é expressão, muitas vezes, dessa fragilidade que a gente está falando, né? E eu acho, né, como professora, então assim, quando eu cheguei em Campos, meu primeiro emprego, né, uma das minhas primeiras oportunidades que me foram dadas foi começar a minha carreira dentro da faculdade. Dentro dela, eu já trabalho há 9 anos na FMC, eu construí muitas coisas legais com os alunos. E eu acho que assim, o principal papel do professor é que eles nos olhem e se inspirem na gente, né? Mas se inspirem na nossa realidade, na nossa verdade. Porque eu acredito muito assim, na capacidade, pelo menos, que eu tenho de fazer o meu trabalho e de seguir exatamente um caminho. E eu acho que hoje em dia as pessoas, sim, estão mais frágeis porque elas estão pulando etapas. A gente estava falando muito disso aqui. O que eu vejo na realidade, por exemplo. Hoje em dia um estudante, muitas vezes, para passar no vestibular, às vezes pula a etapa de encerrar, concluir o 3º ano, a escola, que é um momento super legal, que a gente, enfim, na nossa época deslumbrava, né? Na nossa época isso nem era, a gente nem pensava nisso, né? Ah, vamos adiantar, não, preciso terminar mais rápido. Ao contrário, o que a gente pensava? A gente queria acabar a escola, né? E era um momento legal, sempre foi. Porque a gente gostava do processo. E aí a gente já entendia que ia ter o pré-vestibular e, por exemplo, dentro da faculdade, né, pré-vestibular de medicina, até mesmo a gente já sabia que ia demorar muitas vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 4 anos. Hoje em dia, o tempo, que eu costumo falar que é o nosso principal aliado, a gente tem que se aliar ao tempo para esperar melhorar uma doença, o tempo para fazer um remédio fazer efeito, o tempo para a gente ter maturidade psíquica, emocional, enfim, de estar no lugar certo na hora certa. Então as pessoas vão nesse atropelo e muitas vezes é o que a gente costuma falar assim, que é a geração frágil, que é a geração que não sustenta, porque é uma geração que às vezes não quer construir. E isso tem muito a ver com o que também nos é dado quanto informação. Então a gente abre o Instagram, olha lá, né? Pessoas que têm milhões de seguidores, e às vezes a gente quer se inspirar no mais rápido, no mais prático, no que vai dar um retorno financeiro que a gente imagina que seja muito alto. E eu acho que ali começa o atropelo e aí não começa a construção. Escutando você falar isso, Gabi, você tem os meninos um pouquinho mais novos, talvez você já sinta isso em casa, mas eu tenho um de 10 e um de 13. Então, ouvindo você falar isso, várias vezes eu me coloquei ali no papel de mãe pensando assim, que você tá falando de uma geração, né, de faculdade, que já é uma geração de 20 anos, aí eu já olho pra dentro da minha casa, dos meus filhos de 10 e de 13. E aí eu paro pra pensar assim, tipo, eles querem ser agora aconteceu um super fato que aí eu lembrei aqui, por exemplo, o meu mais novo foi chamado para um campeonato de 10 anos e o de 13 não foi chamado para o campeonato. Aí eu, como mãe, falei assim, né? A mãe, né? Ai, meu Deus. Aí eu fui pro treinador. Aí Quem eu falei é o assim, treinador? Falei assim, mas o de 13 não vai? Só o de 10? Aí ele, não, Júlia, por enquanto só o de 10. Aí eu também fiquei quieta. Mas aquilo me doeu. Falei, por quê? Mas aí eu fiquei quieta. Aí depois eu falei pra Hugo, eu falei, por que, meu amor, que não foi pra lá? Tá, você é tão bom e tal. Aí ele não falou nada comigo. Aí eu continuei com aquilo. Depois eu fui entender que, aí ele também entendeu, que parece que todas as sextas-feiras tinha um treino extra com a equipe e ele nunca foi nesse treino extra. Então, o que aconteceu? Ele não colocou o lugar dele porque precisava de ter uma integração com o time. Então, não adianta você não fazer o processo e depois querer ser escolhido, porque isso não vai acontecer. E aí foi super interessante, depois que eu entendi isso, eu falei, entendi. Ele mesmo entendeu que a partir de agora ele vai começar a ir nos treinos extras. Porque eu acho exatamente isso de pular etapas que essa geração, e isso, que olhar, você só quer olhar o resultado. Então, por exemplo, ele chegou ali, viu os colegas ali e ele só queria estar ali. Mas ele esqueceu que várias sextas-feiras ele ficou jogando videogame, ele ficou em casa, ele ficou brincando e os colegas estavam lá treinando. Então eu acho que isso é mérito. As pessoas estão esquecendo dessa palavrinha. Que para conquistar as coisas, a gente precisa de ter mérito. E isso não escapa de ninguém, nem de uma criança de 13 anos. E que é importantíssimo, né? Porque se a gente fizesse um processo errado nesse momento,
como mãe, tu, né, ficou chateada, tudo mais, foi lá entender o processo e, enfim, filho, frustrou, aceita que dói menos. E como resolver. E vamos resolver, porque problema tem que ter solução. E isso, né, quando a gente vai gerir uma carreira, quando a gente quer empreender, o que mais vai ter é pepino, né? Sim. Pra descascar. Sim, mas as pessoas só olham a gente no final. Então as pessoas não entendem que... E eu sou muito assim de pensar assim, né? Até quando eu converso assim, eu acho que eu sou até... Porque assim, não existe lugar nenhum que eu não acho que eu sou capaz de estar. Essa sou eu, Júlia. Eu sou meio doida. Fala assim, mas eu penso assim, nesse lugar que você tá pensando, você tá disposta a viver o processo que essa pessoa chegou pra estar lá? E aí eu penso, sim, tô disposta. Então, ok. Não estou disposta. Porque também tem a possibilidade, tá tudo bem. Então, ou seja, estar lá, eu olho, é bem legal, gostaria. Mas aí eu volto atrás um pouquinho. Pra estar lá, o que eu preciso? Estou disposta? Então, é sobre isso. As pessoas só querem olhar onde as pessoas estão, mas elas não entendem que precisam de um caminho para percorrer. E aí, quando elas não estão lá, elas sentadas no sofá delas, olhando para a televisão, elas estão tristes, porque elas não estão no lugar. Mas você está disposto a viver o processo? Estão gastando, às vezes, horas, né? Olhando o processo do outro. Na verdade, nem o processo, o resultado do outro. O resultado. Porque não o processo querem saber é o processo. escondido. Não, O processo e o processo a gente sabe que é duro, o processo que é correto é individual. Pegando o gancho ali do Hugo, eu acho interessante falar que se fosse a mãe louca... Isso atrapalha também as crianças. Ela não ia tolerar isso. Dane-se se ele não foi na sexta-feira. Eu vou dar o meu jeitinho. E aí eu vou lá conversar com o professor, eu vou mudar, eu vou tirar ele, eu vou colocar em outro, eu vou botar num time que aceite ele. E aí ele não vai entender o que o cérebro dele, o que a memória, o que ele vai captar dessa informação. Não precisa. Mamãe deu jeito. Sempre vai ter um jeito de fazer as coisas acontecerem sem eu precisar de me esforçar. E aí a gente vai construindo isso, né? Então, assim, se questionar, ir lá, saber, ele frustrou, mas vamos fazer diferente. E ele quer estar nesse papel, que isso é importante do que tu falou. Eu quero me colocar em vários papéis. Ok, mas você se cabe nesse processo, né? Você cabe nesse processo? Você... vai sentir prazer, e nem tudo vão ser só flores, né? Então, assim, todo o processo é doloroso também. A gente vive mais de dor do que de amor, de prazer. Mas a gente tem que ter o prazer também, né? Então, nas nossas escolhas, né, eu acho que elas têm que vir de muitas sensações, mas dentre elas o resultado final tem que ser satisfatório. Tem que dar prazer, né? Tu tem prazer? Sim, em gerir tua equipe. Total. Eu acho que falando disso do final, do resultado, eu sou uma pessoa e eu acho que as pessoas que acabam construindo um pouco mais coisas, elas são apaixonadas pelo processo. Então, aquela pessoa que só olha o resultado, só olha... Não, quero ver... Tipo assim, quando eu olho assim o resultado, eu olho. Isso é presente na minha cabeça. Aí eu falo assim, legal. Eu me vejo lá. Mas acabou. Aí eu já foco no que eu preciso de fazer para estar lá. Então eu acho que eu tenho muito esse perfil de caminhar no processo. E eu acho que as pessoas que mais conseguem avançar são as que são apaixonadas pelo processo. Então a Gabi também ama correr, né? Eu também, por exemplo, alguém chega para mim e fala assim... Júlia, vamos fazer uma prova semana que vem? A gente tá tentando fazer uma juntas, né? A gente precisa de conseguir. Vai dar certo. Vamos fazer uma prova semana que vem? Aí eu falo assim, não, mas eu não treinei pra essa prova. Mas você consegue? Não me interesso. Olha que coisa engraçada, porque pra mim, o legal é eu me inscrever na prova e eu treinar para ela. Fazer aquela planilha, cumprir, né? Isso, e aí, isso é que eu gosto. Então, quando alguém chega pra mim e fala assim, não, mas você consegue fazer, são só 5 quilômetros ou são 10. Eu não tenho prazer, porque parece que eu pulei a etapa da preparação, porque a preparação é que me dá prazer. Então as pessoas estão perdendo esse prazer em se preparar. Porque vamos parar para pensar, a gente vive muito mais a preparação do que o resultado. E quando as pessoas acham horríveis, exatamente... Horrível o processo? O processo. Porque tu só quer ter o prazer, isso é super legal, o prazer do final é curto. É curto. Não sustenta, o tal do não sustenta. Não. É frágil, não sustenta, mas é mais ou menos por aí. Por isso, e eu acho assim, essa geração entrar numa carreira, consolidar uma carreira,
Está sendo mais difícil? Sim, bom, a gente sabe que o mercado de trabalho, né? Mas para bons profissionais, eu acredito ainda que sobre. Né? Então, o beabá também lá da nossa época, então o que já mudou, mas o que talvez continue é se formar, é dentro da faculdade, a gente admirar um professor e a gente muitas vezes pedir, professor, posso te acompanhar? É fazer uma monitoria, isso não acontece é publicar mais, um trabalho, eu acho que acontece menos, às vezes até o próprio profissional, não é só culpabilizar, eu acho que assim, é uma estrutura, né, que a gente culpabiliza como um todo. Então, às vezes, o profissional também não está tão disponível. Eu acho que tá também de foram saco criados cheio, tá também cansado. muitas regras, você não acha, não? E, por exemplo, antes era mais fácil, talvez, entrando um pouco nesse lugar, porque eu acho que quem quer faz, mas se a gente quiser, assim, acalentar um pouquinho, você que não tá fazendo isso. Então, eu penso assim que hoje tem tanta burocracia, até para você deixar um estudante estar com você, são tantos, o seu conselho vem, ele quer sei lá o que de você, ele quer sei lá... eu falei assim, gente, olha só, vamos evitar problema. Porque botar um estudante dentro de uma clínica é tão problemático que às vezes a gente acaba com medo, porque aí vai ter que cumprir, gente, eu só queria que ele estivesse aqui, mas aí eu preciso de fazer tanta coisa, que aí eu... A gente ia, era um papel que assinava, a gente ia, e assim, é tão legal essa fase, fazer estágio, né, hoje em dia também, de novo, nesse atropelo aí, eu vou fazer só o estágio que é remunerado, às vezes eu não faço estágio, que é o que eu gosto, então a gente vai perdendo o eu gosto, o que eu quero, não é o que dá dinheiro, exatamente, né? Claro que precisa. O retorno tem que existir. A gente porque muito faz também porque faz parte parte do processo, a gente gosta, a gente quer, né? O crescimento e tudo mais. Mas eu acho que tem coisas do passado que elas se mantêm. Então, sentar a bunda e estudar, gente, vambora. Os livros continuam aí, lê. Quem lê ainda, quase? Então, assim, eles querem o resumo do resumo do resumo. E não, eu acho que aquele processo de estudo que nós fazíamos e a gente não tinha muito acesso, né? Eu fazia o meu e eu pouco sabia do outro. Hoje em dia o outro posta o que ele tá fazendo, eu começo a achar que eu tô fazendo pouco. Então a gente não tem muito bem, há uma distorção da realidade. Mas volto a falar que aquela construção do beabá lá de trás funciona ainda muito bem. Eu acredito no poder de a gente fazer estágio, monitoria, de publicar um artigo, formar, ir para uma residência. As pessoas às vezes não estão mais pensando muito nisso. Faz uma pós online. Já acha que pós online de psiquiatria. Gente, psiquiatria. Poxa, eu fiz uma residência 3 anos. Eu me conectei àquela pessoa. Quanta bobagem eu já falei. E eu tive que ter um preceptor, né, que veio e disse assim, Gabi, não é assim que fala com aquele paciente, você poderia ter, a sacada foi essa. Como é que a gente faz algo online e acha que vai ter sucesso? Acho que uma das grandes perdas do online é você poder conviver com um outro que você vai admirar e que você vai aprender. E assim, eu não tô querendo falar que o online, o virtual é ruim, não, é ótimo, esse acesso aqui também é maravilhoso, então assim, tem muitas coisas que evoluíram nisso. Mas a gente tem que filtrar, porque o que eu acho que pouco evoluiu e que vem muito rápido é isso, assim, é pouca construção. Então eu faço, às vezes, uma pós meio miserável e às vezes aquela síndrome do impostor, ela é meio verdade. Porque eu acabei a faculdade e eu, né? Preciso começar a trabalhar. Preciso começar, aí então, começa a se botar... a qualquer jeito, não faz o que gosta, se enche de plantão, muitas vezes já quer ter um carro muito bom, quer ter isso, quer ter aquilo. Eu tive colegas assim, não construíram e hoje em dia paga uma conta muito alta. Porque você não sai desse lugar. Enquanto devem estar fazendo ainda plantão, claro que a gente vai fazer. Meus primeiros empregos, quando eu cheguei em Campos, eu não tinha nada. Né? E foi trabalhando com plano de saúde, foi sentando né, na cadeira e atendendo 40, 50 pacientes, mas depois eu, né, fiz um concurso público. Hoje em dia eu saí desse concurso, porque eu vou trilhando por aonde eu vou gostando. Surgiu a ideia da Vila Verde, e aí uma ideia meio maluca, eu acho, eu tenho aquela ideia também que assim, não, é isso, eu não vou sair desse lugar, porque isso vai acontecer. E eu acreditava. Então, a Vila Verde, quando ela surgiu, ela veio numa casa linda, mas que estava totalmente sem equipamento, né, que precisava de uma estruturação gigante. A gente ainda não tinha os pila no bolso, mas aí a gente, né, foi indo, foi construindo.
E, poxa, em 4 anos eu vejo um resultado fantástico. Quando eu assino mais uma carteira de um funcionário, eu estou assinando uma família. Eu estou assinando, né? Eu estou dando àquela pessoa aquela oportunidade. E eu vejo que já tem, né, funcionários lá, a gente está com mais de 35 funcionários que estão desde o início com a gente, né? Então, acho que isso é fantástico, assim, a gente começa... Eu comecei, Júlia, com a minha mãe tendo uma malharia e eu vendia roupa. Eu não tinha vergonha, não. Eu vendia roupa e meu irmão fazia serviço de banco. Nos foi ensinado isso dentro de casa. Às vezes eu até me contesto um pouco, olho para os meus filhos e falo assim, poxa, não é bem. Mas aí eu acho que também é coisa do passado, porque ninguém mais faz serviço de banco, né? Não dá para mandar ele fazer um serviço de banco. Mas muda, a raiz muda, mas a gente não pode perder a essência. O princípio. Exatamente. Eu acho que é meio que sobre os princípios que a gente não pode perder. E eu acho que escutando você falar, né, eu acho que é super legal sobre quando a gente fala de processo, é o brilho do olho que eu vejo você falando, que o mais legal de tudo isso não é o resultado final do dinheiro, que às vezes as pessoas só entram pensando nisso. É a felicidade do dia, de você entender que você está contratando mais uma pessoa e que você está fazendo diferença naquela família. É quando você vê um paciente ali dentro e aquele paciente está melhorando, aquele paciente está tendo a oportunidade de estar num lugar e ter qualidade. Gente, isso é o processo. Muito. E vai dar resultado financeiro. Mas, às vezes, as pessoas começam um negócio, e eu acho que isso vem também um pouco dessa geração, porque eu vejo os meus filhos também nisso, e eu bato muito nos princípios, falando assim, não, mas eu vou... Porque a internet vende muito isso, né? Não, porque eu vou fazer sei lá o quê e vou ganhar 1 milhão. Aí eu fico assim, só se você roubar um banco, filho. Ser ladrão, ser alguma coisa nesse sentido, porque tudo requer um processo. Então, é se encantar por cada passo que você dá e o retorno vai vir. Então, as pessoas às vezes estão perdendo um pouco esse encantamento. Aí fala assim, ai que saco, hoje é segunda-feira. Gente, eu amo ser segunda-feira para fazer as coisas que a gente ama, que é cuidar das pessoas, é fazer com que através do nosso trabalho as pessoas se sintam felizes, reabilitadas, né? A gente poder dar oportunidade. Eu fico falando assim, nossa, hoje eu tenho um grupo de quase 45 fisioterapeutas trabalhando aqui, que legal, tipo, que legal poder fazer isso pela minha profissão. É muito mais do que o resultado financeiro, são vários mini coisas que vão acontecendo no processo que me encantam. E aí chega no final, a gente tem um resultado financeiro, mas não é sobre ele. É sobre tudo, porque talvez se fosse só sobre o resultado financeiro, existem tantas outras coisas que a gente pode fazer, botar o dinheiro no banco, deixar investir, dá muito menos trabalho, no caso. Sim. Mas eu acho que a gente meio que se apaixonar pelo processo, e as pessoas às vezes estão perdendo um pouco isso, porque focam no resultado financeiro, ou ficam só vivenciando o que vai chegar, né? E aí se perde um pouco nesse caminho, né? São coisas muito, às vezes são rápidas, né? Assim, por exemplo, tem gente que, eu acho super interessante, as pessoas que também conseguem sustentar uma carreira, uma profissão na internet, né? Porque esse, de repente é o outro e o outro. Eu, às vezes, não consigo nem acompanhar tudo isso, né? Eu estava antes conversando contigo, que eu achei fantástico, quando... Ontem o convidado Ricardo Bueno. Fantástico, Ricardo Bueno, ele falou assim, o clássico, peguei o clássico. Eu também sou fã do clássico. Porque o clássico tem Funciona. A ver com isso, né? Quando ele falou, é um casaco azul, uma camisa bonita branca, então a gente não vai sair de moda, né? Eu não sei quantos outros talvez fazendo esses processos invertidos ou sem... solidez, se a pessoa não estrutura, de repente não vai dar certo. E daqui a pouco a gente tira do armário, joga fora, passa para outro, não tem mais nada a ver com a moda. E aí a gente vem a frustração, vem a baixa autoestima, e aí vem todas aquelas doenças psíquicas, né? De muita doença mental, de muita fragilidade emocional, de muita angústia, enfim, de todo esse adoecimento em massa, né, que a gente vem vendo no ser humano. Pegando isso, assim, pensando nos seus atendimentos clínicos, Gabi, você acha, assim, que
eu tenho a sensação de que uma das coisas que fazem, assim, isso que está acontecendo com a geração, eu vejo muito em casa com os meus filhos, eu sou muito atenta a isso, a sempre trazer eles para uma realidade física, que existe o virtual e ele tá aí, a gente não pode negar ele. Enfim, proibir, eu não sou muito disso. Falo assim, você não vai ver celular, você não vai ter Instagram, você não vai ver TikTok, eu não sou muito assim. Não, porque isso existe. Existe, é da geração deles. Com certeza. Então, mas eu trago muito eles pra realidade. Então, às vezes eles conversam muito, mãe, vem aqui ver, olha, isso aqui é verdade. Eu falei assim, olha só, primeiro vamos conversar sobre isso aqui que você falou que é verdade. Eu queria que você entendesse que as pessoas que estão ali, elas falam, mas que nem sempre o que elas falam são verdade. Então, depois que você escutar uma notícia, tenta ir em algum outro lugar e ver se aquilo ali é verdade mesmo, em outra rede. Ou vai no Google, ou me pergunta, se eu souber eu vou dizer, porque eu tô percebendo, aí eu falo pra eles assim, eu tô percebendo que tudo vocês acham que é verdade, mas não é. E aí eles começaram a falar assim, porque eles acham que aquilo que eles veem na internet, no TikTok, que os meus são da geração que ainda não ficam muito no Instagram, é mais TikTok, que aquilo que aquelas pessoas, qualquer pessoa fala ali, aquilo eles tomam como verdade. Verdade absoluta, né? Em tudo. Isso. E eu queria que você, esses transtornos que estão acontecendo por causa da internet, por causa do TikTok, por causa do Instagram, então, a sua opinião, como que você acha que a gente tem que lidar? E não é só criança, eu acho que é com a gente também. Muito. Porque a gente tá sempre olhando ali, como você falou antes, aquela pessoa que já tá muito lá na frente, a gente tá meio que se comparando e aquilo gera, hoje eu tô aqui em casa, fulano tá viajando, quero viajar também. Então, se a gente bobear, a gente entra nessa, mesmo adultos, mesmo sabendo que aquilo ali é um lugar que influencia a gente. E eu acho que é super curioso também que às vezes a gente pensa assim, nossa, todo mundo está fazendo aquilo, mas não é verdade, porque esses aplicativos, eles são mega inteligentes. Então, eles leem rapidamente o que a gente gosta. E aí vai, E aí começa, por exemplo, uma opinião. Se eu tenho uma opinião sobre uma coisa e eu comecei a ficar vendo muito sobre aquela opinião, só aparece pessoas falando daquela opinião. E aí a gente acha que tá todo mundo com aquela opinião, mas não é verdade. É a internet que faz a gente achar que tá todo mundo pensando aquilo. Ou que todo mundo tá viajando. Todo mundo tá usando essa roupa. Eu tenho que ter também, mas cuidado. Pega o TikTok do vizinho, deixa eu olhar seu TikTok. Assim, não tá aquela informação, porque aquela pessoa tem outra informação. Eles leem muito o que a gente quer escutar e começam a oferecer aquilo e a gente começa a ficar meio bitolado, achando que é a verdade. É a verdade que tá todo mundo fazendo aquilo. Mas não é verdade. Não, quando a gente toma como verdade absoluta, a gente para exatamente de ter um raciocínio, de pensar. É a base do pensamento, né? Não, será que isso é? Então eu me questiono. Será que vai dar certo? Deixa eu ver se o outro. Então quando fala isso. Então, assim, a internet, ela é um vilão muito grande, que a gente pode também, assim, entender que seja o vilão, que tem coisas muito negativas, mas também, de fato, a gente pode entender que tem coisas positivas, né? A gente se conecta muito mais com o mundo, enfim, a gente pega muito mais informações, a gente consegue, né, por exemplo, os transtornos mentais ligados a autismo, TDAH, os próprios transtornos de ansiedade. As pessoas, muitas vezes, elas acessam muito mais, elas quebram um pouco mais esse gelo, né, do psiquiatra, só você é doido, né? E conseguem chegar, hoje em dia a gente quebrou muito esse estigma, assim, do psiquiatra ser só para paciente doido, né? E a própria, quando essa recordação da psiquiatria como um lugar escuro, feio, frio, né? Eu costumo dizer que quando eu montei meu consultório, eu quis montar como se fosse uma sala de casa, assim, para a pessoa chegar com aquela luzinha baixa, aquele ambiente, né, sem poluição sonora, porque a gente tem que se reconectar, a gente tem que conectar com o eu. Enquanto a gente só pega aquela verdade absoluta, aquele conteúdo da internet, a gente até perde nossa capacidade do eu. As pessoas, no fundo, eu acho que elas estão com uma extrema dificuldade de saber quem elas são, quem eu sou, Gabriela. Não adianta comprar uma calça, um blazer, não sei o que, chiquérrimo, se eu não visto isso, eu sou mais descolada, eu gosto de um tênis. Então isso tem a ver comigo, né? Quais são os gostos de Júlia? Quando a gente faz uma produção em massa e todo mundo, né, todos são iguais, aí não tem destaque, né? Aí a gente perde a nossa essência do eu. Quanto mais a gente entender que o processo é interno, que eu preciso saber sobre o que eu gosto, sobre o que eu gosto de estudar, a carreira que eu quero fazer, independente, enfim. Não, eu quero ser
mas isso não vai dar dinheiro. Quando eu escolhi ser psiquiatra, o papai ficou assim, ai meu Deus do céu, psiquiatra, não tinha outra profissão não. Aí meu irmão, vai fazer cirurgia plástica, hoje em dia é um grande cirurgião bariátrico, né? Foi mudando, faz uma carreira linda, linda, assim, um exemplo. Eu tenho ótimos exemplos, meu marido, enfim, todos, eu acho, essas pessoas, eu acho que elas constroem os seus gostos, a sua base, e eu acho que isso traz uma calma no coração, a gente fica em paz. O outro pode estar lá viajando naquele momento, eu tô aqui, tá ótimo, que bom que eu tô aqui com você, eu tô adorando daqui, eu vou pro consultório. Os pacientes me dão um prazer. Eu passei por um momento muito difícil da minha vida, né, uma perda muito grande, e todo mundo falou assim, Gabi, mas como você voltou a trabalhar, né, tão rápido? Primeiro que eu não tenho como dar atestado, vou dar atestado para mim mesma, né? Porque as pessoas também já têm muito disso, né? Né? Às vezes a gente já vai começando uma coisa para saber a hora que a gente já vai parar. Uhum. Então, assim, e aí eu pensei assim, gente, meu trabalho me dá tanto prazer que eu não posso parar agora. E na verdade não é que nem o processo do não poder, eu não quero, porque isso que vai te sustentar. A troca me sustenta também, né? Eu acho que então isso é muito importante a gente falar assim, quem eu sou, como eu quero, o que eu quero, quem é a clínica de Júlia, como é que é a físio, né? Como é que eu vou gerir meus funcionários, meus colaboradores, e aí a gente vai construindo, a gente vai consolidando. E consolidar a nossa vida pessoal e consolidar o nosso trabalho, né? Eu acho que são duas ferramentas importantíssimas. E junto disso a gente tem que buscar nossas fontes de prazeres, né? A gente está brincando que a gente não consegue tomar um café, né? Mas é importantíssimo. Sim. Mas a gente pratica uma atividade física. Isso. A gente já vai achando outro jeitinho. É muito importante. Gabi, queria aproveitar a sua presença aqui e perguntar, por exemplo, né? Porque o que eu acho, assim, que é o mais legal de eu poder ter a oportunidade de ter um tempinho de vocês aqui do JazzCast é porque tem tantas pessoas que precisariam tanto estar sentadas de frente com você e primeiro às vezes não tem acesso a você, não tem condição, não conseguem estar aqui. Então eu acho que é uma forma de você estar na presença dessas pessoas, daquelas que não podem ter você. E aí eu queria te fazer uma pergunta pensando, né, que de repente tem tantas pessoas que estão aqui sentadas de frente com você. Então, pensando que tem um filho, ou eu mesma, estou numa situação assim que eu estou entendendo, que eu estou entrando assim numa ansiedade, ou que eu estou começando a perceber que eu estou ficando muito triste, né? Quais são os passos, ou entender como que a pessoa vai primeiro começar a entender o que ela tem, quais são os caminhos, o que ela precisa de procurar, né? Porque eu acho que isso hoje é tão comum, as pessoas estão se sentindo tão tristes, estão se sentindo tão ansiosas, né? Então, assim, de repente, para aquela pessoa que está escutando a gente, que está nessa situação hoje, que assim, tô achando que eu tô meio assim, tô meio triste, acordo todo dia triste, ou tô me sentindo, tô achando que eu tô em depressão, mas não sei se isso é depressão, ou tô me sentindo muito ansiosa, coração acelerado. Assim, para aquela pessoa que tá assim, que eu acho que são as maiores queixas que devem chegar até você, mas que não podem estar aqui com você, que de repente agora você deu oportunidade para essas pessoas de estar de frente assim com você. Então, os sintomas de ansiedade são os maiores vilões hoje em dia, né? O que a gente mais atende no consultório. Lembrando que a gente tem patologias muito graves, né? Transtorno de humor bipolar grave, psicose, esquizofrenia, mas o carro-chefe muito do meu consultório vem dos transtornos de ansiedade. É difícil às vezes a gente sentir. Geralmente os pacientes eles vão buscar, por exemplo, um cardiologista, eles vão buscar às vezes um ginecologista, porque é difícil a gente se ouvir e entender que o processo às vezes é psíquico. Então a gente somatiza. O transtorno psicossomático, ele está muito em alta. Eu imagino a quantidade de pacientes que vocês não atendem. Sim, aqui com dor. Que não sabem dor física, mas que muitas vezes vem da alma. Claro que tem patologias, sim, clínicas, né? Mas enfim, que não melhoram. Falando sobre doença mental. Sim. Então, os sintomas psicossomáticos, eles têm ocorrido muito em decorrência dessa insatisfação pessoal. Falta de prazer,
são pilares. A gente está muito pontuando aqui esse pilar profissional, mas a gente está colocando também o nosso pilar pessoal, né? Isso é importantíssimo. Nós somos feitos de pilares. E aí a gente tem o pessoal, o da carreira, a família, os nossos gostos, né? Outro dia eu aprendi com um professor, ele falou assim, Gabi, às vezes a gente tem que, quando tudo tiver um caos, a gente acalma a cabeça e tem que ter um pequeno prazer, pode ser tomar um expressinho, um cafezinho. Eu, às vezes, quando tá, né, muito paciente, muita bagunça na minha cabeça, porque somos humanos, né, multitarefas, eu paro e tomo um cafezinho, porque esse é o meu prazer. Isso é o seu prazer, né? Então, encontrar pequenos prazeres. Pequenos prazeres, né? Mas, assim, às vezes não dá, não tem. Então, assim, as pessoas, às vezes, estão num relacionamento que elas não gostam, abusivo, estão num trabalho que não tem um prazer, que não tem um retorno legal. E isso vai começando a conduzir esse sintoma psicossomático, essa ansiedade, até mesmo levar à depressão. Então, ansiedade, ela existe. É da natureza do ser humano. É normal sentir ansiedade. As pessoas, elas acham também que quando elas chegam no consultório psiquiátrico, vai ter a pílula e não vai ter a pílula mágica. Não são 7 dias, que é um ciclo viral, e eu dei da gripe e passou. Às vezes é um tempo que a gente vai levar. De terapia. A terapia ajuda muito, muitas vezes, nesse processo individual. Né? A minimizar essa angústia. Saber, entender quais são os gatilhos. Porque às vezes a gente tá ruim, estamos nos sentindo, né, ruins, mas nós temos gatilhos e a gente tem que ir lá e talvez resolvê-los. Porque tem gente também que sabe do gatilho, é claro, mas não consegue sair dali daquele ciclo. Não consegue sair do ciclo. E aí passa uma vida inteira dentro de um processo, né? Buscar acompanhamento psicológico, buscar o acompanhamento médico. Eu digo que todos servem, né, de rede de apoio e de bons ouvintes, né? Uma fisioterapeuta aqui que tá sempre ouvindo, né? Te escutando. Sim. Então, assim, eu recebo muitos encaminhamentos, né, de diversos profissionais, porque às vezes não é tão fácil assim falar assim, não, eu não tô bem e eu vou no psiquiatra. Outra inversão de valores que eu acho bem importante falar, muito rápido, assim, é claro que a gente adora, né, dar aquela arrumadinha, aquele botoxinho, dar aquela, né, a gente gosta, somos mulheres, eu acho que isso melhora a autoestima. Mas hoje eu vi um postzinho que fala assim, é uma sociedade da harmonização facial e da insanidade mental, né, da fragilidade. Porque a pessoa às vezes se olha e nem se reconhece. E às vezes a pessoa também não quer investir nisso, né, por N motivos às vezes, né. Mas aí a gente tem, eu já recebi isso de uma paciente, doutora, a senhora é psiquiatra, sabe, né, para dermatologista eu não posso falar isso, mas a sua consulta hoje está muito cara, não tem como pagar. Mas para dermatologista tem. Então, assim, eu acho que dá valor, é um valor inverso, né? Um valor inverso. E que, assim, todos têm os seus papéis. Eu vou melhorar a autoestima, mas eu vou melhorar também a minha cabeça, né? Eu vou procurar um profissional. Requer tempo e investimento. E isso se volta à carreira, pensando por outra via. Quando a gente se valoriza, quando o júri valoriza o teu trabalho, os teus colaboradores, eles vão te valorizar. Sim. Eu valorizo meu trabalho e às vezes, claro, né, fica uma consulta muitas vezes mais cara, tudo mais, mas de muito eu já vim. E a gente tem que valorizar. Sabe que você entrega, né? Eu sei o percurso que eu tive para o que eu vou entregar, é exatamente isso. E você se sente confortável ali, porque você entende que isso é a valorização do seu trabalho, do que você entrega, né? Então, não há um conflito, de repente, em você. Porque você entende também que foi uma construção. Você não saiu da faculdade com esse valor. Você construiu tudo aquilo e hoje você tá nesse momento de vida. E eu acho que, assim, é abraçar aquele paciente. Eles ficam até assim, doutora, a senhora vai dar o seu telefone? Quem me busca, né? Não é pra bater papo, fazer ligação, todo mundo, mas assim... É o cuidado. Eu acho que isso tem tudo a ver. Eu tô com você nessa sua dificuldade. Aí calma, né? E aí as pessoas acham assim também, se eu vou parar no psiquiatra, eu nunca mais saio, né? Ou vai me dopar, vai encher de remédio. Talvez o maior diferencial dentro da minha consulta é ouvir aquele paciente. Claro que eu prescrevo muito, né? Dentro das necessidades. Mas o maior diferencial é ouvir, porque prescrever talvez seja até mais fácil, ou é antidepressivo, isso, aquilo, mas o que aquela pessoa, com aquele nome, aquele sobrenome, com aqueles gostos e com aquelas fragilidades ela está precisando para aquele momento.
Gabi, tudo isso que você falou, e aí vem me remetendo, né? Eu já fui, tudo isso que a Gabi tá falando é muito, assim, ela tá contando isso, eu já tô me vendo sentadinha lá dentro da sala dela, né? E vendo realmente como que tudo isso realmente acontece lá no seu consultório, que é lindo. Mas eu também percebo um pouco, assim, que é isso que você falou. As pessoas, elas não querem ter esforço. Então, quando, de repente, ela chega a procurar um psiquiatra, ela entende que ela já chega ali meio que achando que ela já vai dizer o que você vai fazer. Então, eu vim até aqui para você passar pro meu filho ou para você passar para mim esse remédio e esse remédio. Porque as pessoas acham que elas querem tomar um remédio para acordar, um remédio para dormir, um remédio para ser feliz, um remédio para emagrecer, um remédio para sei lá o quê. Hoje em dia é muito para funcionar. Tudo. Também. Mas elas funcionar. não entendem que o remédio é uma ótima ferramenta, mas que ele precisa de ter um tempo, só talvez para você sair daquele lugar, mas você vai precisar de caminhar. Então ela quer tomar o remédio para emagrecer, mas ela não quer fazer dieta. Ela quer tomar o remédio para acordar e ser feliz, mas ela não quer fazer uma atividade física. Ela quer tomar o remédio para dormir, mas ela não quer largar o celular 1 hora antes. Ela não quer se preparar, ela não quer apagar a luz. Isso é besteira. Então, ou seja, não quer tomar um chá. Então, assim, mas aí fica aquilo, né? Não, esse remédio já não faz mais efeito. Aí daqui a pouco tá indo mais forte. Aí daqui a pouco tá indo mais forte. Porque não quer mudar o estilo de vida, ela só quer o remédio, né? Então, como lidar com isso e como... Eu sei que você, por isso que a sua consulta às vezes demora um pouco mais, porque não é só passar o remédio. É entender, estamos juntos, se você precisa desse remédio agora vamos, mas daqui a pouco a gente vai diminuir, ou a gente vai, junto disso você vai ter que fazer outras coisas também, né? E às vezes as pessoas não estão dispostas, né? As pessoas, as pessoas não têm estado dispostas, né? E aí é o meio mais fácil, mais rápido, até mesmo lidar com a ansiedade, a gente estava falando, né? A ansiedade faz parte, mas quando a ansiedade está causando um prejuízo, né? Quando há o desequilíbrio, e aí eu entendo que eu tenho que ter outras ferramentas, né, para ajudar, desde a terapia, ter um bom ouvinte, algum terapeuta, né, que consiga, porque às vezes também dentro do processo, dentro das doenças psíquicas, elas vão nos incapacitando. Então o transtorno de ansiedade, a pessoa tem aquele lente de aumento, tá tudo ruim, tá tudo muito ruim. Eu tô ansiosa, a vida do outro tá ótima, a minha tá muito ruim. Ela não consegue nem sair dali sozinha, né? Então, ela precisa de uma ajuda. O remédio ajuda muito nisso. Dá aquela acalmada, a gente organiza a questão de neurotransmissor, e aí muitas vezes o papel, né, do terapeuta, mas assim, e da pessoa. O principal, todo mundo quando chega no consultório fala, o principal artista aqui é você. Eu vou ser mais uma ferramenta de auxílio, mas vai ter que ter movimentação. Não o ator principal. Eu tô deprimida, eu não vou levar, não tem como levantar. Sim, existem depressões gravíssimas, mas à medida que o antidepressivo fizer um pouco de efeito, eu preciso 10 minutos, 15 minutos. A gente não precisa, aí eles falam assim, vou correr a meia maratona, eu não consigo. Não, mas eu não tô pedindo para correr meia maratona, eu tô pedindo para caminhar 10 minutos. 15 na outra semana, 20. E aí, assim, é óbvio, se a pessoa participar do processo, o resultado entregue ele é fantástico. E aí isso a gente vai viver, né, do remédio, né, de a pessoa conseguir cada vez menos estar utilizando, né, e às vezes são momentos da vida que pedem, e aí de repente porque às vezes a pessoa tem um momento muito difícil, pede uma intervenção, mas precisa de passar. Precisa de reagir, né? Porque nenhum remédio também vai conseguir sustentar você, porque aí vai precisar, seu corpo se adapta, e aí vai precisando de aumentar a dose. E a gente falando sobre tudo isso, eu tava muito olhando pra mim um pouco e repensando, assim, falando sobre carreira, né? Porque às vezes as pessoas olham assim pra gente, pra mim, pra você, e entendem o quanto a carreira tem um papel, assim, fundamental e muito importante, porque a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz. Mas, né, às vezes isso do autoconhecimento faz a gente muito entender o que realmente importa pra gente. Então eu passei por um momento assim que eu precisei de, isso que você falou assim, de reavaliar os pilares, da gente entender, porque às vezes a gente fica meio perdida e a gente para pra entender assim, se eu tirar isso, eu sou feliz. Se eu tirar isso, eu sou feliz. Se eu tirar isso, eu sou feliz. E aí a gente começa a entender o que realmente é o nosso pilar. Porque às vezes eu falo assim, mas como assim? Como é que eu vou saber? Não, aí você fala assim, se eu tirar o meu trabalho e se eu vou ser feliz com a minha família, com a minha fé, com a minha vida?
sim ou não? Ou se eu tirar minha família, será que eu sou feliz com o meu trabalho? Ou se eu tirar a minha fé? Enfim, eu acho que esses são os pilares que a gente começa a imaginar, ou quando a gente olha pra nossa vida e a gente entende que às vezes não tá bom por causa de um único pilar que a gente precisa de resolver. E o meu pilar é família, e eu sei que o seu também é família. Então, por mais que as pessoas olhem assim pra mim, pra você, e vejam o quanto a carreira é super importante dentro da nossa vida, não existe nada que seja mais importante que a minha família. Então, por exemplo, se alguém chegar pra mim e falar assim, Júlia, você pode ter, de repente, você vai ter que mudar, você vai ter que ficar uma semana trabalhando fora, toda semana, só voltar pra casa no final de semana, não faz sentido pra mim. Porque por mais que a carreira seja muito importante pra mim, a minha família é o meu pilar. E eu entendo que eu nunca vou ser feliz se eu me colocar nessa situação. Porque o que me faz feliz é estar junto da minha família. Então, como é importante também as pessoas entenderem o que é o pilar para elas. Porque esse pilar estando ajustado, tudo em volta desse pilar flui. E quando ele está desajustado, nada flui. Então, às vezes, a pessoa fica meio perdida, meu Deus, tá tudo dando errado. Mas, às vezes, é só um pilar que não tá bom. E ele tá desajustando todos os outros. E falando um pouco, assim, né, sobre o seu pilar também ser a família, e eu entendo, assim, que como você valoriza os seus momentos, né, com seus filhos, com seu marido, com sua família em geral, como que isso é importante pra você e como você dá valor a esses momentos, né? Como que é a Gabi fora desse lugar que é tão assim, né, uma psiquiatra, lida com muitos problemas e você ainda assim, né, lida com muitos problemas muito difíceis, né? Porque são as pessoas internadas, é uma super responsabilidade quando eles estão, né, internados, né, você já tem uma unidade onde as pessoas podem ficar, então assim, é um ambiente que é muito pesado. Como que você consegue ser tão leve? Como que você consegue conciliar isso com a sua vida pessoal de uma maneira tão assim, que a gente olha pra você e fala assim, gente, é tão leve, é tão bom, né? Então, às vezes, as pessoas acham, né, que para ter uma carreira de sucesso, a gente precisa de repente, se afastar do que é mais importante pra gente. Eu digo que a minha família é meu tudo, né? Eu acho que, assim, dentro do processo do sucesso da carreira, tem uma coisa que a gente não pode perder, que é o nosso eu. Então, eu sou Gabriela, eu sou assim, eu não finjo ser outra pessoa. Não, eu acho que a minha essência, eu me dou pela minha essência, pelo meu caráter. E eu sou leve mesmo, sou brincalhona, sou mãezona, assim, e tenho minhas fragilidades. Outro dia, achei super legal, uma pessoa me mandou no Instagram assim, Gabi, pode fazer uma pergunta? Pode, não sei exatamente quem é. Você é mãe raiz ou mãe Nutella? Botei esse meio termo, que eu pego pra capar de vez em quando, gritaria. São 3 crianças pequenininhas, né? Mas enfim, eu digo que o meu maior investimento, né, são meus filhos, conseguir conciliar meu casamento, né? Eu vim parar em Campos eu digo que é uma aposta, foi uma aposta que eu fiz, tanto emocional, lidando, né, na minha ligação afetiva do meu casamento e da construção da minha família, e de uma aposta também que eu fiz de carreira, que graças a Deus tenho conseguido. Certo, né? Então, assim, como mãe, gente, é muito bom, né? Mas eu tenho um monte de fragilidade. Eu brinco assim, botar pra dormir não é meu ponto forte. Eu gosto muito de brincar, sento pra tomar café da manhã, isso é a regra lá em casa. Então, assim, isso é super legal, porque assim, às vezes a gente acha que a gente tem que estar o tempo inteiro com os nossos filhos também, a gente não tem que estar o tempo todo. Às vezes, eu, por exemplo, adoro café da manhã com as crianças, vou a ovo, pão, eu já voltei da academia, aquele vucu-vucu, beijo, organizo as crianças e eu vou pro trabalho, né? E aí, às vezes, aquela pessoa que se pega, não consigo almoçar, não consigo jantar, mas o que você consegue? Né? Então, fica feliz com o que você consegue, né? Então, porque... Alguma coisa tem que conseguir, né? Isso, e o que você consegue, vive aquilo, né? Porque às vezes o que você consegue também, às vezes você não tá presente. Aí eu digo assim, no café da manhã eu não vou pegar o celular, porque assim, nós somos reflexos aos nossos filhos, nós somos os espelhos. Então às vezes... Não adianta você falar, não faz e faz. A criança, o pai vai lá e fala assim, ele fica no celular o tempo todo, tá, mas ele tem 8 anos, quem dá o celular, quem tira, quem dá a regra... Então, se a gente não tem a regra, se a regra não é clara, isso fica muito confuso. Então, eu acho que assim,
ser mãe, pra mim, é fantástico. E o que eu faço na minha carreira é o que eu faço o tempo inteiro pensando nos filhos, né? Gente, falando nisso, né? Pensando nesse ser mãe, um novo empreendimento aí que você tá vindo. Super materno, né? Super materno. Nada a ver. E aí, tipo, mas eu achei super legal, porque é muito reflexo de realmente quem você é. E tudo isso que a gente tá falando se fecha nisso. De entender, assim, que aonde brilha o olho e que não tem uma regra, que não tem um caminho. Ai, porque isso é que vai dar dinheiro. Não, é uma necessidade que eu tenho certeza que é sua, que você sentiu a necessidade de ter um lugar para colocar os seus filhos. E aí você falou assim, já que não tem, deixa eu mesma fazer. Não, é porque, assim, nessa minha, né, lida de mãe, ia pro shopping lá no Rio e sempre, né, um lugar super super meus legal, filhos adoravam aquilo. Um dia eu sentado e falei assim, gente, por que aquilo não tem? Por que isso daqui não pode dar certo em Campos? E aí começou e um dia eu conversei com minha mãe, né? Minha mãe sempre fala assim, minha filha, enfim, são seus sonhos, você é o que, né? Se o seu sonho permitir tu conseguir concretizar, vambora, né? E aí eu falei assim, quer saber, eu vou fazer dar certo isso daí. E aí veio aquela loja no shopping, quando eu vi, aí... uma coisa que eu acho assim super legal também falar para as pessoas, não dá para fazer tudo. Eu faço tudo. Não pensem que não Gabi, como é que você faz tudo isso? Mas você não faz tudo. Porque eu delego. Porque tem pessoas maravilhosas que me auxiliam o tempo inteiro. Se eu tô aqui é porque eu tenho pessoas maravilhosas cuidando dos meus filhos, que me ajudam dentro de casa, que eu, por sinal, sou meio péssima. Eu tenho funcionários, né, colaboradores maravilhosos na Vila Verde, sócios maravilhosos, e que cada um tem o seu papel, e a gente deixa bem claro que o papel de cada um para a gente conseguir manter uma sociedade. E escolhi uma sócia a dedo, maravilhosa, mais materna do que eu, enfim. Pra estar com você em outro empreendimento. E aí um dia meu marido, né, ele falou assim, Gabi, mas você é doida, Gabriela, você é psiquiatra, o que você vai botar balão, vai andar que nem a Mini no carro? Eu falei assim, gente, eu sou essa também. Qual o problema? Porque às vezes a gente tem que parecer algo que a gente não é, eu sou isso, eu vou estar dentro do meu consultório. Nesses dois lugares. E tá tudo bem. Você não consegue, filha. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas enfim. É verdade, olha. Isso. Muito sucesso em tudo que você faz, porque eu sou assim, sua fã, e fico sentada assim, curtindo tudo, e a sua leveza assim, me contagia de uma forma assim, de entender, eu acho que o que pode ficar assim, pra você que tá escutando a gente, seja leve. Eu acho que isso foi uma coisa que pesou pra mim em alguns momentos, porque às vezes, por eu querer assim ser muito perfeita e de que as coisas darem conta de tudo. Gente, quando eu entendi isso que Gabi falou, que eu não sou boa em casa, sinto muito, que nem sempre eu também consigo ser a mãe mais presente do mundo em tudo dos meus filhos. Eu sou a melhor que eu posso ser na minha casa, eu sou a melhor que eu posso ser com os meus filhos e eu sou a melhor que eu posso ser e tá tudo bem. Então quando a gente traz essa leveza pra vida da gente, tudo fica mais fácil. E eu acho que você dá um show nisso, dessa leveza, de entender que tá tudo bem, né? A gente não conseguir dar conta de tudo, ou não ser maravilhoso em tudo. E aí que tá o sucesso da gente ser feliz no processo, né? Então, assim, primeiro te agradecer muito pelo seu tempo de poder ter dividido um pouquinho de tudo isso que você falou. E eu acho que é super, eu acho que o que me faz sentar aqui todos os dias e produzir assim o JustCast é a gente poder entrar na vida de outras pessoas que nunca poderiam estar sentadas assim com você, de ter você na vida delas, né? Que eu sou privilegiada de ter você na minha vida. Eu acho que isso é o mais legal desse papo e o que a internet proporciona a gente nesse momento, né? Realmente a gente poder dividir um pouquinho de coisas, às vezes, que as pessoas não param para pensar ou que elas estão vivendo aquele conflito e não sabem como resolver. E eu tenho certeza que você ajudou muitas pessoas, acalmou o coração de muita gente, de entender, assim, que vamos ser leve, vamos olhar para si, né? Vamos tentar conduzir um pouco melhor a vida dos nossos filhos, direcionar. Tudo isso você permeou muito bem, dando esse direcionamento de entender assim que existem os processos, os passos e que isso faz essa sanidade mental nossa. Muito obrigada. Eu agradeço por tudo, por esse tempo, né? Por ter dividido tanto conhecimento com a gente. Ó, a Gabi, deixa eu contar.
Ela tem um Instagram que é, assim, maravilhoso, principalmente porque ela compartilha essa leveza que é a vida dela. Eu não sei se seu Instagram é aberto, é aberto. Então, porque ela ali, ela mostra, assim, a mãe que ela é, a vida dela de forma leve, viajando, os negócios dela em alguns momentos, mas eu acho que ali é tão a essência dela, porque ela é essa leveza, ela é essa pessoa que tá sempre com as crianças, ela é sempre essa pessoa que tá rindo, se divertindo, que tá tudo sempre bem. Então eu vou pedir pra ela deixar o Instagram dela pra vocês acompanharem, se quiserem tirar alguma dúvida, ela é super solícita ali, disponível, né, pra vocês saberem onde ela atende, como é que funciona a Vila Verde, como é que é esse novo empreendimento que daqui a pouco tá aí. Como é que é, Gabi? Como que as pessoas te encontram? Primeiro eu quero agradecer. Assim, esse é meu eu mesmo, né? Não que eu não tenha dias péssimos, terríveis, não que eu não sofra, não que eu, né, não tenha passando por um momento também muito difícil da minha vida, mas enfim, minha alegria, o que puder contagiar o outro, eu acho que eu herdei isso, é uma herança, e que eu carrego talvez a maior herança desse momento, né? E dizer para as pessoas assim que elas têm que ter um propósito, né? Eu acho que tudo isso que eu faço é por um propósito, assim, de educar meus filhos, né? De poder cuidar dos meus pacientes. E meu Instagram é aberto, sou eu mesma, é minha vida pessoal, então é Gabi F Dalmolin @hotmail.com, esse é meu e-mail. Se você mandar e-mail, ela também já mandou, entendeu? É Gabi F Dalmolin. Gente, Instagram da gente, você pergunta, qual é o seu Instagram? Eu falei assim, no caso eu não sei. Vai botando Gabi Dalmolin, DALMOLIN. Você vai encontrar ela. Porque eu sou exclusiva, né? Esse sobrenome é exclusivo, que ninguém sabe falar, dá uma olhada. Ai, não sou eu, mas tudo bem. É a gente, tomando E tem também da Vila Verde, né? Assim, minha filha também é Vila Verde, né? Vila Verde é Saúde Mental Campus. Tem o Instagram da Vila Verde. Esse Instagram a gente produz um conteúdo, né? Voltado, enfim, para a questão de saúde mental, para um entendimento maior quanto ao nosso serviço, né? Um serviço que vem crescendo, graças a Deus, se tornando referência. A gente está com várias novidades. Logo um lançamentozinho, né? Um espaço totalmente para infância e adolescência. E a gente vai funcionar com um hospital dia para 12, 18 anos, que eu vi uma brecha assim enorme, né? Nessa faixa etária. Ai, que feliz. E poder atender, né? Porque lá a gente não atende particular só, lá tem todos os planos de saúde. Então, assim, esse acesso, quando tu me pergunta, muitas vezes as pessoas elas conseguem ter esse acesso via Vila Verde, né? E temos vários profissionais lá. E esse projeto novo é assim, uma nova filha também que nasce. Na verdade, é um espaço que se nada tiver, eu vou botar meus filhos lá e tá tudo bem. É sobre Mas isso. eu tenho certeza que várias mães estão adorando, né? Com certeza. E assim, a Uplay é uma franquia que vem de São Paulo. Tô indo amanhã para Campinas para fazer um treinamento, acabar a compra do material. Era para ser uma loja pequena, virou uma loja de 180 metros, com mezanino. As crianças vão correr muito lá dentro. Festinhas infantis. E assim, não é para ser nada glamuroso não, porque não é esse o meu propósito. É pra criança Festa brincar rápida, mesmo. prática, que mamãe vai lá, só leva sacolinho, o resto deixa com a gente, né? Coisa pra mulheres tipo a espaço, gente, né? exatamente, pra gente conseguir deixar nossos filhos e que eles possam ter um propósito lúdico, de brincadeira, de diversão. Porque e a gente mulheres tem que terem um tempo também. importantíssimo. Não é? Poder dar uma volta no shopping, seu filho tá brincando, se divertindo, tá tudo bem. Tá tudo bem. É ótimo, né? Então, assim, esses projetos, né, que me regem, que me alimentam. E é isso. Eu só tenho que agradecer, sabe por quê? Porque eu gosto de inspirar pessoas, porque pessoas me inspiram. A gente não tem que ter inveja. Inveja é uma coisa muito feia, né? A gente tem que se inspirar no outro. Você me inspira. Então, obrigada, minha amiga. Muito. Obrigada. Olha, esse JazzCast, espero que tenha ajudado muitas pessoas, esclarecido um pouco mais sobre o trabalho da Gabi, né? Que às vezes ainda é um pouco, as pessoas têm um pouco desse preconceito, né? E eu acho que assim é maravilhoso passar por uma consulta com um psiquiatra, né? Os nossos filhos, a gente, né? E se organizar, não quer dizer, né? Que enfim, vai precisar tomar um remédio ou não vai. Eu acho que bater um papo com a Gabi é assim, tudo que todo mundo precisava. E olha, que oportunidade, hein? Conseguimos esse horáriozinho na agenda da Gabi apertada, pra você ver a mãe, muitas coisas, e ela pôde bater esse papo com a gente, dividir tanta coisa boa.
Tchau, tchau, até o próximo. Tchau, pessoal.